Olá, caros e caras estudantes, eu sou a professora Fabiana Demiso e eu vim apresentar para vocês a primeira aula sobre prática como componente curricular 3. Então, nos nossos estudos, a nossa apostila ela é dividida em tópicos e o primeiro tópico apresentado é conceito e definição de gestão. Então, o que significa a palavra gestão? Primeiramente, a nossa parte introdutória da nossa apostila reflete que a gestão é voltada para uma palavra que vem com diversos significados, tais como humanos, financeiros, materiais e tecnológicos. Então, o conceito de gestão, ele tem uma ampla gama de significados que, dependendo qual a diversidade, ele pode ser utilizado esses termos diversos. Nós temos, então, primeiramente, esses termos que podem ser abordados de diversas formas, primeiramente como gestão empresarial, que passando pela gestão de projetos, também pela gestão pública, pela gestão escolar, gestão ambiental e também entre outros. Então, de acordo com BES e Toledo 2020, a gestão ela vai se tornar um processo essencial para garantir, então, a eficiência, a eficácia e também a sustentabilidade das organizações que podem ser desenvolvidas dentro dos processos educacionais não escolares. Então, a palavra gestão ela pode também ser mediada em diversas circunstâncias e nem sempre é somente voltado para órgãos institucionais, educacionais, mas também entre outros campos, conforme foi explicitado. Nós temos também a gestão escolar administrativa, então mais um termo que é diferentemente apresentado na nossa sociedade, no qual pode ser voltado para a administração tanto dos recursos físicos, dos recursos dentro da escola, também os recursos financeiros e, além disso, também os recursos voltados para a questão humana, sobre como ocorre essa administração dentro da escola, dentre todos esses fatores, tanto físicos, quanto financeiros e também quanto humanos. Então, a gestão escolar administrativa, ela tem uma grande definição e também uma importância de grande valia. Um dos meios que nós temos voltado para a questão dos desafios são os recursos limitados, que essas demandas são voltados para a demanda dos alunos e suas famílias, leis e regulamentos educacionais e também fiscais que podem ser voltados para esse determinado tipo de gestão. Dentro desses desafios que nós temos aqui na nossa gestão escolar administrativa, ela também pode ser envolvida por tecnologias e também inovações que favorecem diversas tendências e também, basicamente, alguns benefícios. Então, esse desafio da gestão escolar administrativa, ele nos remete a uma certa preocupação de como a escola ela está sendo desenvolvida, sendo administrada, justamente em questão da parte estrutural da escola, dos materiais físicos, dos materiais permanentes também dentro da escola. Nós temos também essa preocupação em relação às leis e regulamentos educacionais, que todo material que é recebido, ele é aceito como patrimônio educacional, então ele não pode ser retirado do meio ambiente. Então, essa definição de gestão administrativa também cabe a nós essa preocupação de regular esses tipos de materiais, e também, principalmente, a gestão administrativa fiscal. Dentre todo o gasto, toda a verba que é ofertada para a escola, ela também tem que ter um certo controle em relação à sua própria fiscalização, para que esse dinheiro é utilizado, quais orçamentos eles foram realizados para que um determinado produto fosse adquirido dentro da escola. Então, essa questão da gestão administrativa escolar, ela também tem uma grande definição e toda essa importância para que a escola ela tenha uma boa administração e um controle tanto fiscal quanto também administrativo. E dentro dessa gestão escolar financeira, nós temos também um gestor administrativo para que
essa gestão ela seja dirigida, né, e ela seja mediada com um determinado fim, um determinado objetivo. Então tem que ter sempre uma preparação e muitas vezes um gestor está por detrás dessa tomada de decisões. Então, as habilidades do gestor escolar administrativo, primeiramente, ele deve ter uma certa liderança, né? Uma liderança não que ele deva ser autoritário, mas uma liderança que seja voltada para uma gestão democrática. Ele deve ter um planejamento, ele deve conhecer ali o ambiente, principalmente o ambiente escolar, né? Em todos os seus segmentos, em todos os seus componentes, para que ele consiga favorecer um certo planejamento. Organização, né? Então, a partir desse planejamento também favorecer uma certa organização de todo o período letivo, em questão dos regulamentos ofertados. Comunicação, principalmente, né? Sempre exercendo a questão da gestão democrática, tendo a troca de diálogo entre também os funcionários, entre, né, toda a equipe da escola. E também articulando essa questão da secretaria com a biblioteca, com todos esses segmentos proposto. Então, primeiramente, algumas habilidades aqui serão apresentadas, né, de acordo com a apostila. Então, qual que é a primeira que nós temos? As habilidades, né, que podem ser desenvolvidas num gestor escolar são, primeiro, a eficiência e a eficácia dos recursos. Então, qual que é a importância dessa eficiência e dessa eficácia? A importância em formular estratégias, em criar ferramentas para maximizar, então, o uso dos seus recursos disponíveis. Então, fazer com que as pessoas, elas tenham uma formação continuada, elas tenham algum treinamento, para que essas pessoas consigam entender o porquê aquele aparelho tecnológico ele está ali na escola. Né? Então, fazer o seu uso, tornar eficiente também e eficaz para a sua própria metodologia ou dependendo para a sua função dentro da escola. Nós temos também, dentro, né, dessa qualidade, o aprimoramento da infraestrutura escolar. Então, essa infraestrutura escolar, ela também tem que ser analisada pelo gestor, né? Ela tem que sempre estar em ciência ali em relação ao que o diretor realizou, o que ele vai realizar, o que necessita, e ele deve ter essa consciência para que ele consiga também criar necessidades e estratégias para melhorar essas condições físicas e tecnológicas dentro da escola. Então, muitas vezes, né, o próprio gestor ele tem que fazer uma visita periodicamente dentro da escola para que ele consiga visualizar o que necessita, né, de melhorias, de reforma, ou às vezes até uma troca de um patrimônio que necessita ali naquele momento. Então, essa é a importância de uma gestão escolar administrativa articulada aos demais segmentos da escola. Nós temos também outro tipo de gestão, né, que é a chamada de gestão financeira, que o próprio nome já nos remete, né, a um plano de um orçamento. Então, é um orçamento de uma elaboração, de uma estratégia financeira. Então, dentro desse próprio plano de orçamento, é possível gerenciar o fluxo do caixa, né, o fluxo de caixa, entrada, saída, analisar também a questão dos investimentos, né, questão de juros proporcional, analisar toda a questão estratégica para verificação de algum tipo de rendimento, gerir também custos de despesas, captar recursos e, além disso, também prestar contas aos órgãos competentes, né, aos órgãos fiscais, que principalmente ali na gestão financeira, ele tem todo ali um detalhe criterioso em relação à questão de investimento, questão de repasse de verbas, questão de recebimento, questão de pagamento, né? E realmente ali fazer um balanço do que essa gestão financeira teve ali em um determinado período de tempo, né? Qual que foi o objetivo, se realmente teve lucro, se essa gestão financeira realmente ela foi efetivada. Então, nós temos diversos conceitos em relação ao tema gestão. Dentro dessa gestão financeira, então, nós temos também, né, dentro de uma instituição de ensino, a sua importância.
Como? Evita o endividamento e garante também recursos para investimentos, né? Então, esses recursos, eles podem ser tecnológicos, eles podem ser recursos investidos na formação de professores, na contratação de novos professores, de professores que possuem uma carreira voltada para formação de professores em relação a uma pós-graduação, em relação ao mestrado, um doutorado e até um pós-doc, de repente, né? Essa gestão financeira também ela é de grande valia porque ela pode contribuir principalmente para uma imagem positiva da instituição, né, perante a própria comunidade. Aumenta também a própria credibilidade da escola, né? Então vai aparentar uma escola organizada, uma escola sistematizada, uma escola que pensa realmente, né, em investir na própria qualidade da educação do ensino. E além disso também, né, quando a gente tem uma boa gestão financeira, com um gestor habilitado, ele também favorece a nova captação dos demais alunos, né? Por ser considerado ali uma propaganda, né? Os próprios alunos eles pensam em entrar dentro daquela instituição devido à questão da aparência daquela organização. Então, nós temos também dentro da própria gestão escolar, né, a importância da liderança. Então, a liderança, nesse contexto da gestão, ela não quer favorecer uma pessoa autoritária, uma pessoa que sempre tem razão em relação a qualquer tipo de situação. Não, mas é uma liderança que ele acaba tomando a frente diante das opiniões, né, dos demais grupos, dos demais segmentos, e para que assim ele consiga transpor essa opinião entre outras situações, mas que ao mesmo tempo ele está favorecendo a questão da gestão democrática. Então essa liderança, na verdade, é um repasse dessas informações dos demais segmentos que estão presentes na instituição escolar e que ele pode estar chegando a um determinado fim, né, uma determinada atitude diante da resposta das outras pessoas, das outras equipes que trabalham ali em diversos segmentos, como secretaria, bibliotecário, a equipe dos professores, a equipe dos zeladores. Então, essa é a importância do termo liderança aqui dentro da gestão escolar. E tendo essa liderança, né, efetivada dessa forma, nós podemos ver diversas mudanças verificadas no mundo globalizado atual. Então, essa liderança ela tem que prever relativamente, né, a necessidade das pessoas também diante desse mundo globalizado, né? Então, sempre transpor e pensar também, né, ter um pouco de empatia e pensar ali na questão desse mundo globalizado que pode estar afetando ali também a forma de trabalho da pessoa. Né? Então, isso também é muito importante. Por quê? Porque essa mudança ela acaba acompanhando tanto o gestor, quanto a escola e quanto os profissionais dessa escola. A importância também, né, de liderar e sempre buscar as tecnologias e comunicações como fatores impulsionadores, né? Hoje, o nosso ensino ele é totalmente voltado, né, para a questão da área tecnológica, que ele vai desenvolver competências e habilidades, né? E essas competências e habilidades, elas também têm que ter, de uma certa forma, uma preparação para o professor, pois o professor ele não teve relativamente essa formação, né, voltada para a área tecnológica. Então, sempre buscar essa questão desse impulsionamento tecnológico, porém, ofertar sempre um curso, uma formação continuada, uma preparação, um treinamento, para que o professor ele também consiga se sentir integrado dentro dessa perspectiva voltada para esse mundo globalizado. Então, nós também temos esses fatores impulsionadores justamente pela questão, né, da nossa produção, da nossa competitividade. Então, muitas vezes, nós também passamos, né, por épocas de incertezas, épocas de restrições, ameaças e muitas dificuldades, né? Uma das dificuldades que nós temos também ultimamente foi essa mudança, né, do novo ensino médio, de uma nova matriz curricular, que muitas vezes nos assusta, porque nós não tínhamos essa formação, né, nós professores,
e é algo também novo tanto para nós quanto para os alunos. Então essa mudança, né, esse desafio desse desenvolvimento de novas competências e habilidades diante de algumas disciplinas novas, caracteriza ali uma certa preocupação no qual o professor, né, muitas vezes ele busca ali a opinião, a ajuda da própria liderança desse gestor escolar para que esse ensino realmente ele seja efetivado da melhor forma. Tá? Então, nós temos ali a liderança como uma preocupação constante com a qualidade no âmbito do sucesso educativo e na própria gestão participativa. Então, nós temos diversos fatores que vão ser relacionados a essa certa preocupação de como ser um bom gestor, né? Tanto numa escola, tanto numa instituição de ensino, como numa grande empresa, como numa grande indústria. Então, essa preocupação de ser um bom gestor, ele oferta, né, em todos os segmentos essa abertura de ser um bom líder, né, de saber ouvir as pessoas, de praticar aquele ato democrático, de ter essa troca de diálogo e sempre ali tentar satisfazer a grande maioria em relação a uma determinada concepção que seja voltada ali para o bom senso. Então, no tópico 2, nós temos a continuidade, né, dessa liderança e dessa gestão escolar, no qual nós temos também, principalmente, que todas essas mudanças, né, elas são ligadas também à tecnologia, às comunicações, elas são ligadas também à preocupação constante com a qualidade do sucesso educativo e na gestão participativa. Ela é encarada, principalmente a educação básica, como a responsabilidade de todos. E também, principalmente, o gestor escolar ele tem que ter aquela visão daquela importância do desenvolvimento sustentável para o crescimento como nação. Então, é para vocês entenderem, né, que todas essas novas exigências e esse mundo, né, produtivo que nós estamos vivenciando, que na verdade é aquele mundo do trabalho, o mundo do trabalho competitivo, o mundo do trabalho no qual muitas profissões elas estão deixando de existir, né, e elas estão sendo substituídas pela questão da própria tecnologia. Então, isso faz com que o líder também, o gestor, né, ele passe ali para a própria sociedade que aquela profissão, mesmo que ela for substituída, né, ela pode ser aliada, pode ser articulada de outra forma, né, sempre favorecendo a questão da própria gestão participativa. Nós temos diversos autores que iniciaram a questão do termo gestão, né, em determinados períodos. O primeiro que nós temos aqui é o Frederick Taylor, que ele é do período de 1856 a 1915, no qual ele favorece um dos primeiros pesquisadores, né, que falaram sobre a questão do surgimento e a liderança dessa certa preocupação, né, em como estar liderando nessa nova sociedade, no final do século XIX e início do século XX. Então, o Taylor ele teve uma certa preocupação, porque ele entendia que a liderança ele deveria ter uma série de diversidades, né? Principalmente com o surgimento da escola das relações humanas. Então, ele entendeu que, né, um gestor escolar ele tinha, na verdade, uma certa diversidade em relação a sociedade atual vivenciada no período, qual que era a necessidade emergente daquela produção naquele período, então como que deveria ser esse gestor, né? Então o Taylor ele acabou contribuindo para a importância das relações interpessoais na gestão escolar e necessidade de uma liderança muito mais democrática e também participativa. Ele também contribuiu para novas abordagens, né, de liderança, principalmente na década de 1960, com a liderança situacional e a liderança transformacional. Então, em meados ali de 1960, né, ele descreveu diversas teorias que abordavam sempre a gestão participativa, como democrática e também, principalmente, como uma liderança situacional em termos de transformação. Aquele líder, aquela pessoa, ela vai ser estabelecida como um bom gestor a partir do momento que ela conseguir transformar aquele ambiente de trabalho e, além de transformar o ambiente de trabalho, ele também acaba transformando a realidade social da vida das pessoas. Então, esse era o objetivo, articular tanto para um bom sucesso dentro da empresa, dentro da instituição, dentro da escola, mas também que
essa visão considerada boa também fosse ofertada para a vida, para a realidade social do próprio funcionário. Então, isso para ele que seria um bom gestor. Nós abordamos até aqui uma citação de Luke, né, que a própria Heloísa Luke, né, a autora, ela fala assim: construir uma realidade mais significativa não se constituindo em uma prática comum nas escolas. Então, essa citação ela acaba reforçando o que o Taylor propôs para nós, né? O Taylor propôs que um bom líder, um bom gestor, ele deve fazer a diferença na escola e não ter aquela liderança comum, como todos agem, como todos fazem da mesma forma, e sim ser o diferencial da sua própria instituição, porque você sendo diferencial, os seus funcionários também vão se espelhar em você e também vão favorecer um ensino, um trabalho de qualidade, um trabalho que favoreça uma gestão diferenciada. Então, segundo Taylor, né, e a Heloísa Luke, que é essa autora, a gestão ela deve sim ser exclusivamente de um bom gestor. Então, assim, as ideias elas podem ser, né, refletidas em alguns tipos de gestão, mas quem vai fazer a sua própria diferença é o próprio gestor que vai estar atuando ali na própria realidade local. Outros autores que nós temos também é Michel Foucault, que ele fala sobre a liderança, ela deve efetivar mudanças, né, duradouras, com visão clara, sempre, né, o trabalho em equipe, nunca a questão do próprio individualismo, da própria competitividade o tempo todo, e também o desenvolvimento profissional contínuo. Nós temos também o Philip Hallinger, que ele fala também sobre essa própria liderança, sobre essa própria importância baseada em Foucault, no qual ele fala também, né, que o ambiente ele deve ter uma grande colaboração e participação para que ocorra essa maximização de cada membro da equipe escolar, para que cada pessoa ela se sinta importante naquele determinado segmento, né? Não, eu faço diferença no segmento da biblioteca, eu faço diferença como zeladora, eu faço diferença como professora. Então, cada um entender a sua importância e a sua valia dentro do seu próprio segmento e tentar fazer principalmente a diferença. Nós temos também James Spillane, que ele também reforça, né, a importância dessa liderança como um processo dinâmico e situacional conforme as necessidades e desafios de cada contexto escolar. Spillane acaba reforçando para nós essa importância que cada escola, cada instituição vai ter uma realidade local. O que seria essa realidade local? Essa realidade social onde a escola se encontra, onde a indústria, onde a instituição, independente do seu âmbito físico, né, tanto os professores quanto um coordenador de uma indústria, um gerente, ele deve sempre relacionar a sua decisão à realidade local, à realidade social, né, em que por exemplo, uma escola de periferia, qual que vai ser a posição do gestor diante de uma situação que determine ali, né, realmente ali qual que é a necessidade da ajuda ali, por exemplo, da comunidade. Os pais, eles vão poder ajudar a própria escola em relação ao auxílio da comunidade de que forma? Né? Se a escola é localizada numa periferia, né, os pais eles podem ter uma condição financeira no qual pode ajudar a escola de uma certa forma de repente? Não, mas pode ser ajudado por meio de um auxílio voluntário dentro da escola, de um auxílio por meio de uma mudança, enfim, sempre caracterizar a realidade social, né, e a transformação social dessa forma de gestão de acordo com a sociedade em que é vivenciada no momento. Nós temos também Kenneth Leyhood, que ele fala também sobre a importância dessa liderança efetiva, que vai requerer habilidades técnicas também, e essa questão dessa relação interpessoal entre as demais pessoas, a equipe em si também de grande valia e de grande importância. Nós temos também Andy Hargreaves, que ele fala sobre o acesso de todas as crianças a também uma educação de qualidade. Né? Então, a gestão ela acaba sendo bem ampla justamente por quê? Porque nós temos diversos segmentos e fatores que devem ser articulados
para que também essa gestão realmente seja efetivada. Então, dentro desse tópico 2, nós podemos concluir que a liderança e a gestão escolar, elas já possuem raízes na antiguidade, né? Então, o contexto histórico dela, ela já advém de um certo período no qual existiam líderes, no qual existiam pessoas que dominavam um determinado poder, né? Mesmo que esse poder ele não era democrático, né? Justamente em períodos da antiguidade, nós sabemos que o poder diante do termo gestão, ele era voltado para uma gestão totalmente autoritária, totalmente tradicional, porém, né, esses resquícios desses termos da gestão da antiguidade serve para que nós consigamos refletir, né, as mudanças para que ocorra efetivamente uma gestão democrática e não uma gestão autoritária, conforme eram nos meados ali dos séculos da antiguidade. Mas, então, né, surgiram como disciplina acadêmica e prática profissional mais recentemente. Então, a gestão, ela é ofertada principalmente, né, em cursos de administração, cursos de pedagogia, como também uma disciplina acadêmica, né, como uma forma de saber instruir e também ser instruído. Né? Então, a gestão, ela acabou se tornando uma disciplina acadêmica justamente pela sua grande importância. Então, hoje a liderança, né, e a gestão escolar, elas são cada vez mais importantes, porque elas estão cada vez mais focadas na promoção de mudanças significativas e também duradouras na escola. Então, agora na conclusão, né, do nosso tópico 3, nós podemos relacionar a importância da liderança e da gestão escolar, principalmente em relação aos termos atuais que nós utilizamos hoje, né? Então, o termo gestão, ele surgiu ali no período da antiguidade, no qual ele ainda tinha como uma forma de representação aquela gestão autoritária, aquela gestão tradicional, no qual somente uma pessoa ela era considerada sábia, né? Então, hoje nós verificamos que essa questão da gestão, né, desse conceito, desse termo que era utilizado na antiguidade, ele passa por uma série de transformações, principalmente também em relação à substituição de novos paradigmas que substituem esse significado de gestão, no qual nós temos hoje a gestão, né, ela deve ser praticada e considerada eficiente e eficaz por meio de uma gestão participativa, de uma gestão democrática, que aborde todas as decisões, né, que seja realmente efetivada por meio da troca do diálogo e sempre em busca, né, de novos desafios, tentando pelo menos articular a questão da opinião da maioria das pessoas, da equipe, dos funcionários. Então, nós temos agora o tópico 3, né, que ele fala sobre a questão do planejamento e recursos tecnológicos e os projetos educacionais, no qual esse tópico ele favorece, bem ali no início da nossa introdução, o porquê que o gestor ele deve, então, ter, basicamente, um planejamento. Né? Então, a história recente do planejamento e dos recursos tecnológicos na escola e projetos educacionais. Então, esse contexto histórico, né, no qual nossa apostila ela retrata a importância da inserção de novos planejamentos, ela favorece uma certa preocupação justamente por quê? Por causa que essa preocupação ela veio com a inserção da tecnologia. Então, como que nós podemos abordar um certo tipo de planejamento com essas novas tecnologias associadas dentro da escola? Então, os professores, né, têm que ter uma preparação, tem que ter uma formação continuada, no qual muitas vezes o próprio gestor, né, ele pode estar formalizando, né, ou às vezes contratando um palestrante, verificando uma questão de cursos, para também que esses membros que vão favorecer desse planejamento voltado à tecnologia também consigam ser integrados. Então, esse planejamento, né, ele teve uma maior ênfase, um maior destaque na nossa sociedade na década de 1960, que ocorreram o surgimento dos primeiros computadores e programas educacionais, e no qual também nós tivemos o início do uso da tecnologia na educação. Então, de acordo ali com a inserção, né, principalmente nesse período da década de 1960, nós tivemos
o surgimento de diversas máquinas, né, máquinas que foram ofertadas e começando a ser substituídas em indústrias, né, em grandes empresas e também na nossa própria escola. Então surgiu essa certa preocupação de como utilizar e como integrar essa tecnologia dentro da nossa sociedade. Já nos anos de 1980, o desenvolvimento dos computadores pessoais e a popularização da internet, né, então impulsionaram também o maior uso da tecnologia da educação, entre outras formas, né, de tecnologias associadas que foram surgindo a partir ali dos anos de 1980, lembrando que a partir dessa década, né, desses dois períodos expostos, a tecnologia ela só teve evolução e cada vez mais a inserção dentro do ensino também, tá? Tanto dentro do ensino quanto da própria gestão. Nós temos também nesse item, né, abordado na apostila, a adoção de programas de computador e também softwares educacionais, né, propostos principalmente para auxílio do processo de ensino e aprendizagem, né, algumas plataformas digitais que foram surgindo, alguns softwares no qual a própria escola ofertava gratuitamente para esses alunos, né? Então essa questão dessa inserção e essas novas formas de gestão foram tendo sim diversas preocupações. E já na década de 90, né, ocorreu principalmente também o surgimento desses projetos educacionais que foram voltados para o uso da tecnologia como o projeto UCA, né, que é um computador por aluno. Então, algo que muitas vezes parecia ser distante do aluno, a partir da década de 1990, o próprio aluno ele já tinha acesso, ele já tinha o próprio manuseio em relação à máquina como uma máquina, considerado, né, uma máquina somente para ele estar explorando e estar ali administrando a sua forma de ação, entre outros cliques ali dentro da própria internet. Então, o papel do planejamento no processo de ensino e aprendizagem, ele também foi afetado, né, justamente pela inserção dessas novas tecnologias. Então, o professor ele teve que saber articular, né, essa forma de administração para que o aluno também ele se interesse pelas suas aulas. Então, a importância desse planejamento é auxiliar na organização e no próprio sucesso da prática educativa, né, para que o aluno ele também se interesse e sinta-se acolhido e integrado dentro desse meio, né, em que nós vivenciamos. E dentro do planejamento, ele é abordado tanto escrito, né, ele também pode ser falado ou muitas vezes mental. Nós temos também dentro do planejamento o planejamento perceptível, que é o planejamento que pode ser percebido pelos envolvidos no processo educativo. Então, é aquele famoso plano de ação, né, no qual todos podem ter acesso, o que vai poder ser desenvolvido, qual que vai ser o objetivo, qual que vai ser a ação proposta, né, no qual nós podemos ali também, com esses métodos, com essas estratégias e com essas técnicas, favorecer uma gestão participativa e também uma gestão democrática, no qual a nossa própria disciplina nos remete ao objetivo principal do nosso contexto. Então, os objetivos do planejamento da escola seria definir objetivos, metas e estratégias para alcançá-los. Nós temos também a organização dos recursos, né? Então, como os computadores, eles podem ser divididos, os tablets, que às vezes podem ser recebidos, dependendo o nível, né, e o contexto, o âmbito escolar. A importância também do projeto político-pedagógico também caracteriza dentro do planejamento e favorece a forma de gestão, né, que o próprio gestor ele tem que ter conhecimento de todos esses fatores, né, que ele vai definir a importância do documento que vai nortear todas essas ações, todo esse plano de ação que faz sim, né, parte da sua própria gestão. Nós temos também a elaboração coletiva do PPP, né, que é o planejamento, projeto político-pedagógico, que é a participação dos gestores, profissionais, funcionários, e lembrando também, né, que o gestor ele tem que fazer essa articulação com os próprios pais. Os próprios pais também contribuem para a elaboração do PPP, né, e quem faz toda essa articulação, essa sugestão e essa demanda é o próprio gestor.
Nós temos também as etapas de elaboração, que vai favorecer o diagnóstico da escola, né, a definição dos objetivos, métodos, estratégias, as metodologias que os professores poderão ofertar e principalmente as formas de avaliação. Então, todos esses segmentos fazem parte da própria gestão escolar. Nós temos também os projetos educacionais, né? Os projetos educacionais, eles também já têm um contexto histórico ali, principalmente do período da Escola Nova, em meados de 1920 e 1930, no qual nós temos o documento do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, que vai retratar uma educação que ela começa a ser valorizada e deixando o aluno como um protagonista, né? No qual o professor, ele não é mais aquele professor voltado somente para o ensino tradicional, mas também aquele professor que começa a dar aquela certa autonomia para o aluno em busca do conhecimento. Então, esses projetos educacionais, eles já foram sendo repensados desde esse período de 1920 a 1930, que é o período da Escola Nova, e ele foi tendo uma readequação, né, uma nova transformação no período da ditadura, né, em meados ali de 1960, e depois nós tivemos também a questão de uma nova transformação, de um novo paradigma dentro desse contexto histórico, que foi juntamente com a inserção da globalização, da inserção desse mundo tecnológico que nós apresentamos até agora. Então, todos esses 3 períodos desses contextos históricos favoreceu também a inserção de projetos educacionais para buscar uma nova forma de pensamento da educação em relação à gestão, né, para que o ensino realmente ele fosse efetivado. E dentre esses períodos, né, desses 3 paradigmas que foram ali transformados dentro dos projetos educacionais, nós tivemos também alguns autores que contribuíram para esse processo. Foi o John Dewey, né, que ele era filósofo, educador, e ele defendia que a aprendizagem ela deveria ser baseada em projetos relevantes para a vida dos estudantes. Então, o que o John Dewey ele acreditava? Que o aluno ele vai aprender aquele conteúdo para quê? Para transformar a realidade social dele, né? Nós temos também Paulo Freire, né, que foi um educador brasileiro. Ele ficou conhecido então como um educador que era voltado para a prática da liberdade. Ele defendia que a educação ela devia ser libertadora e crítica, e ele é um dos principais representantes do contexto, né, que favoreceu a gestão da EJA, que significa Educação de Jovens e Adultos. Então foi por meio das ideias que a educação de jovens e adultos elas foram realmente efetivadas, né, e também também se tornou parte, né, da forma do gestor saber liderar e saber entender essa certa preocupação nesses projetos educacionais. Nós temos o Seymour Papert, que ele é matemático, educador sul-africano. Ele foi um dos criadores da linguagem de programação Logo. Ele foi defensor do uso da tecnologia na educação e ele defendia principalmente, né, que esses projetos educacionais apresentados, eles deviam ser baseados em problemas reais, em problema do próprio cotidiano do aluno, né, em problemas vivenciados pelo aluno, e a tecnologia ela deveria ser uma ferramenta, uma estratégia para que esse problema ele fosse realmente efetivado e fosse resolvido. Nós temos também outro representante que contribuiu, que foi o psicólogo norte-americano Howard Gardner, né, que ele é conhecido pela teoria das inteligências múltiplas. Então, ele acreditava que diversas pessoas, né, têm aquele dom, têm aquele talento para aprender de uma determinada forma. No entanto, ele fala que todas essas diferenciações de formas de aprender devem ser levadas em consideração. Então, tem pessoas que têm habilidade maior para aprender oralmente, tem pessoas que têm uma habilidade maior para aprender por meio da música. Então, essas habilidades, essas inteligências múltiplas também são valorizadas nesses projetos educacionais. Nós temos também a Maria Montessori, né, que ela foi médica e educadora italiana. Ela tem aquele método conhecido como Montessori,
que valoriza a aprendizagem por meio da experiência prática das crianças em seus escritos. Então, segundo Montessori, as crianças ela têm aquela independência, ela tem aquela autonomia para tomar decisões, né? Muitas vezes até a cama dela, o quarto dela é adaptado de acordo com a realidade da própria criança. São aquelas camas baixinhas, do qual a criança ela pode acordar, ela pode levantar, ela pode estar indo até o banheiro, porque ela vai ter todo o acesso de acordo com a realidade em que ela vivencia, né? Então, muitas vezes ela não precisa nem chamar o pai ou a mãe, porque aquele local, né, do quarto dela, ou muitas vezes alguns brinquedos são adaptados para fazer com que a criança tenha sua própria autonomia e desenvolva a sua própria habilidade e competência sem o auxílio de uma terceira pessoa. Então, na conclusão que nós temos, né, dentro desse tópico, favorece que os projetos educacionais são uma grande contribuição para a parte da nossa história da educação. Né? Então, diversos autores contribuíram e esses projetos educacionais apresentados, eles visam aprimorar a educação e também promover a transformação social. E os gestores, eles têm que estar, né, diante desses projetos educacionais, né? Eles têm que estar em relação a administrar, em relação a estar por dentro do que precisa para que esses projetos educacionais eles sejam realmente efetivados. E também, né, para que o gestor ele tenha conhecimento ali de todos esses segmentos, ele tem que sempre, né, estar em consonância com as políticas de inclusão, né, ofertar educação de qualidade para todos. Então, o que ele vai precisar? Vai precisar de uma estrutura física adequada para essas crianças, professores realmente formados para esse tipo de segmento, né? Geralmente o professor ali que tem uma educação especial inclusiva, como pós ou mestrado, uma certa preparação. O gestor ele também tem que se adequar principalmente à Constituição Federal de 1988, no qual foi promovido todos os direitos da educação, todos os direitos dos professores, se importar também, né, com os documentos norteadores, que a gente tem a LDB de 1996, que ela vai retratar, né, uma educação voltada para leis e diretrizes e bases da educação nacional. Então, o gestor ele também tem que sempre permear suas decisões diante dessas políticas, né, dessas políticas públicas que também devem ser respeitadas na sua própria gestão. Além disso, também tem que ser valorizadas principalmente, né, as metas do Plano Nacional de Educação, né, de 2014. Então, essas metas elas também têm que ser seguidas, têm que ser direcionadas de acordo com as atitudes, de acordo com a relação e as decisões, né, que o próprio gestor ele tem que sempre estar consciente do que está no direito e no que está no dever. Ele também deve associar essa forma de gestão como a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva, na perspectiva da educação inclusiva, favorecer também a inclusão escolar no Brasil, trabalhar com essa questão dessa gestão democrática, né, saber respeitar o direito, a decisão de todos os segmentos, chegando a um determinado senso comum. A importância dos conselhos escolares, que a parte dos movimentos estudantis, dos movimentos sindicais, da atribuição de pais, né? Todos esses conselhos, eles também são de grande importância para que o gestor tenha uma certa autonomia, né, em relação às suas decisões. E também algo que é muito importante, né, na gestão é a eleição para diretor, né? Então, as pessoas também, elas querem de uma certa forma favorecer uma pessoa que seja compatível com suas decisões. Então, essa eleição para diretor é muito importante. Dentro da gestão democrática, conforme já foi citada também, é muito importante caracterizar a participação da comunidade e principalmente também a participação dessa comunidade dentro do plano de gestão, né? Favorecer ali um calendário para que também, né, toda a comunidade ela possa de uma certa forma contribuir em alguma determinada decisão. Então, a conclusão que nós temos do nosso material até agora é o estabelecimento dos objetivos, né, que acredito que foram claros em relação a qual função de ser um bom gestor e qual os conceitos e as definições que o gestor ele deve ter em relação a certa preocupação de ser realmente um bom gestor.
né, sempre favorecer um trabalho colaborativo, flexível, né, ofertando sempre a gestão participativa. E também, né, para ser um bom gestor, tem que ter uma flexibilidade, tem que saber entender o lado do outro e também ser adaptável a diversas formas de gestão, né, inclusive agora com a inserção da nossa tecnologia. Então aqui segue as referências e muito obrigada!